Olá, tudo bem com você? Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e as circunstâncias afetam a todos. Interessante, né? Para aqueles que desejam prosperidade a qualquer custo, esse é um texto que é, no mínimo, emblemático, que nos mostra como nós enfrentamos dificuldades e sofrimentos na vida. Eu li certa vez a história do filho de um rabino judeu-americano chamado Harold Kushner, que é um autor muito conhecido nos Estados Unidos, em 2 livros dele que me chamam a atenção, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas e Quando Tudo Não É o Bastante. Nesses livros, nessas obras, ele conta a história do seu filho que sofria de progéria, que é um envelhecimento precoce. Kushner conta que todo aniversário do filho eles comemoravam com dois sentimentos. O primeiro de gratidão por ele ter completado mais um ano de vida, o segundo, aquela sensação de tristeza que cada vez mais o seu filho estava próximo da sua morte, que ocorreu quando ele tinha 13, 14 anos de idade. Quem tem progéria, quando faz mais ou menos 10 anos de idade, ele tem quase cerca de 70 anos. Curioso, né? Vejam que Kushner é uma pessoa, um bom cidadão, ele é um rabino, ele prega as Escrituras, o Antigo Testamento, e ele coloca a vida dele no piloto automático como qualquer pessoa boa assim o faz. Bem, eu nessas horas penso muitas vezes que nós fazemos um monte de perguntas, do tipo, por que eu estou sofrendo? Será que eu fiz algo de errado? Eu não mereço essas coisas, e nós questionamos, inclusive, a Deus. E nessas horas alguns sentimentos brotam no nosso coração. Ou nós buscamos culpados para o nosso sofrimento, ou nós sentimos raiva porque estamos sofrendo, ou talvez nós aceitemos o sofrimento de uma forma resignada. Mas eu digo para você que a razão pela qual nós sofremos é a queda. Desde a queda, a natureza ela sofreu e os homens também sofreram. E isso, como consequência da queda, nós tivemos o sofrimento. Preste atenção que o sofrimento não é uma punição, mas é uma consequência de uma ação. Como fazer a diferença? Pense, por exemplo, que você depende do transporte público para chegar no trabalho todos os dias, e aí você acorda tarde num dia, sai correndo para a parada e descobre que o ônibus havia passado. E você ficou. 1 hora depois você pega o próximo ônibus, chega no trabalho, está atrasado, vai até o relógio de ponto, marca o seu horário e você, infelizmente, tem o desconto daquela hora, não é? Do seu salário. Então, isso é uma consequência. Você atrasou no seu trabalho porque você perdeu o ônibus, porque você acordou tarde. Mas pense, por exemplo, que talvez você vá até a parada com um horário 10 minutos antes do ônibus chegar e você descobre que o ônibus não chega e não chegará porque houve alguma coisa no meio do caminho. E agora você chegará atrasado no trabalho. Nem sempre as coisas que ocorrem conosco são da nossa responsabilidade e da nossa culpa. Tem a ver mais com consequência do que com uma punição. O fato é que a vida é o que é. Nela nós enfrentamos os embates, mas também desfrutamos das coisas que estão à nossa disposição. É muito importante também que reconheçamos que no meio dessa caminhada da vida há pessoas más. E muitas vezes agora nós somos objetos da maldade dessas pessoas. Também não foi culpa nossa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus é capaz de te fortalecer para que você faça os seus enfrentamentos com a paz que Jesus quer te dar
diante da dificuldade, diante da dor. Como fazer então para enfrentar? Primeiro, encare. Não se vitimize, vá em frente, encare o seu sofrimento. Em segundo lugar, então confie. Confie que Deus se levanta e cuida de você a despeito do problema. E em terceiro lugar, cresça. Aproveite para crescer, porque você vai enxergar um monte de coisa na sua própria vida que você vai se adequar e ajustar à vontade de Deus para você. Portanto, eu finalizo essa reflexão dizendo para você que reconheço que a dor dói, de fato, mas a fé me empodera. Eu sou Pércio Rosa e esta é a palavra de Deus para você. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço.